Arrascaeta é do Flamengo, Ricardo Goulart do Palmeiras. As transferências movimentam fortunas no Brasil e no mundo. O que é preciso saber? Quais cuidados jurídicos a tomar no Brasil e na Europa? No Lei em Campo, você fica por dentro da lei. Oi, tudo bem? Eu sou o Andrei Kampf, pode assinar embaixo e esse é o nosso Lei em Campo número 7. Aqui, esporte e direito tabelam juntos. Tá curtindo o nosso programa? Então faz o seguinte, deixa um joinha embaixo, comente, inscreva-se no nosso canal. E para a gente começar a falar sobre mercado da bola, um panorama do que está acontecendo já neste ano de 2019. Para isso, o Jorge Nicola, que é comentarista dos canais ESPN e tem também um canal no YouTube, o canal do Nicola, vai fazer parte do nosso programa. Então, Nicola, conta pra gente o que está acontecendo. A janela de transferências no Brasil anda bastante agitada, principalmente por causa de Flamengo e Palmeiras, os dois clubes mais ricos do país. O Flamengo foi responsável por um investimento de 108 milhões de reais, que inclui Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. O Arrascaeta, inclusive, foi a negociação mais cara já realizada dentro do futebol brasileiro, 63 milhões de reais, batendo os 60 milhões que o Corinthians havia investido com a ajuda da MSI para contratar Carlitos Tevez. O Palmeiras vem logo atrás com aproximadamente 75 milhões de reais. Nessa conta estão Carlos Eduardo, Felipe Pires, Matheus Fernandes, a volta do Rafael Veiga, a contratação de Ricardo Goulart por empréstimo junto ao Guangzhou Evergrande, Zé Rafael, que veio do Bahia, e as efetivações de Marcos Rocha e Mike, que estavam emprestados na temporada passada. Falando um pouquinho da janela europeia, dá para dizer que os mercados por lá estão menos aquecidos, até porque se trata de uma janela de meio de temporada. A janela de inverno, como é conhecida nesse momento na Europa, tem como principal destaque outro brasileiro, Éder Militão, revelado no São Paulo, pertence ao Porto e foi comprado pelo Real Madrid por 50 milhões de euros ou mais de 210 milhões de reais. O Éder Militão se muda do Porto para o Real Madrid somente na metade do ano. O Real Madrid, inclusive, já deve pagar uma parcela para efetivar a compra nesse instante. Os 50 milhões de euros equivalem ao valor da multa rescisória do zagueiro, que foi revelado no São Paulo e vai garantir aproximadamente 28 milhões de reais ao tricolor. Isso porque o São Paulo tinha 10% de uma venda futura, além de outros 3,5% como clube formador. Valeu, Nicola, obrigado. Olha, é muita grana, muita mesmo. Pode botar cifrão por aqui. Segundo a FIFA, em 2017 aconteceram 15.624 transferências no mundo. Isso movimentou mais de 6 bilhões de dólares, cerca de 20 bilhões de reais. Isso que a gente não está falando das transferências nacionais dentro do mesmo sistema federativo. É grana, por isso todo cuidado jurídico é fundamental nessa hora. É preciso entender sobre o regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA, da CBF, saber o que é TMS. Por isso, vamos entrar em contato com o nosso especialista, Luiz Marcondes, que é presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo e também é especialista em contratos, trabalha com isso. Então, Marcondes, explica pra gente como funciona esse negócio jurídico no futebol. O regulamento de status e transferência da FIFA é o diploma responsável por regular todas as transferências no sistema federativo associativo do futebol. O artigo 5º do diploma é o primeiro que versa sobre inscrição do jogador. E depois, na sequência, até o artigo 12, temos normas que dispõem sobre as transferências dos jogadores. A primeira inscrição do jogador se dá quando ele não disputou por nenhuma equipe vinculada ao sistema uma partida oficial.
Todas as outras serão tidas como transferências, e as transferências podem ser nacionais ou internacionais. As transferências nacionais são aquelas entre clubes da mesma associação nacional, da mesma federação. E as transferências internacionais são entre clubes de distintas associações nacionais, de diferentes federações. Para as transferências internacionais, há regras específicas no regulamento de status de transferência, como por exemplo, ela deve ocorrer em períodos específicos, as chamadas janelas. A janela maior, o período maior de transferência, de até 12 semanas, ocorre no início da temporada daquela associação nacional. E no meio da temporada, há ainda um novo período menor, de 30 dias, para que os clubes possam mexer nas suas equipes, arrumar para o término do campeonato. Todas as questões de transferências que estão elencadas no regulamento de status de transferência da FIFA são obrigatórias em todas as associações, ou seja, para todo o futebol mundial. Valeu, Marcondes! Quer saber mais sobre o assunto? Então, entra no nosso site, o endereço aqui em cima, www.leemcampo.com.br. Tem um artigo bem legal do próprio Marcondes sobre isso. E prestou atenção em algo fundamental e que pouca gente sabe: a janela de transferências só vale para aquele atleta que tem um contrato ativo. Quer dizer, encerrou o vínculo com qualquer clube, ele pode assinar com qualquer outro clube. Se vai jogar um campeonato ou não, vai depender justamente do regulamento desse campeonato. Já está mais por dentro do mercado da bola e do negócio jurídico que envolve as transações nesse período do futebol? Então está na hora do nosso quiz. Nilo Patucci. Tudo bom, Andrei? Pois é muito dinheiro mesmo. E conforme disse o Luiz Marcondes, essas transferências, elas são organizadas pela FIFA através do regulamento de transferência de jogadores e status. Ela prevê, no quesito registro, algumas regras, como por exemplo, eu não posso ter um jogador registrado em 2 equipes ao mesmo tempo. E é sobre esse tema que no quiz do Por Dentro da Lei de hoje a gente quer saber. Conforme está estabelecido no artigo 5º do Regulamento de Status e Transferência de Jogadores da FIFA, um jogador de futebol poderá ser registrado durante uma mesma temporada por quantos clubes? Alternativa A: não existe limite para registros por temporada. Alternativa B: por apenas um clube por temporada. Alternativa C: por no máximo 2 clubes por temporada. Ou alternativa D: por no máximo 3 clubes por temporada. Em seguida eu volto com a resposta. Vai pensando que daqui a pouco a gente te ajuda com a resposta. Na janela de transferências é fundamental estar de olho no calendário. No Brasil, vamos colocar aqui do lado, a janela se abre no dia 6 de fevereiro e fecha no dia 30 de abril. Nós somos o país com mais transferências de atletas no mundo, tanto saindo quanto chegando para jogar aqui no nosso país. Nas janelas internacionais, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aí. Alemanha, Itália, França, Inglaterra. Aí a gente consegue ver o período de transferências internacionais nesses que são alguns dos principais mercados do mundo. Tem também Portugal, China. Essas datas, é bom frisar, valem para a entrada dos atletas. E na Europa, como funciona o direito nesse período fundamental pro negócio futebol? Está na hora da gente abrir aquela janela jurídica. Então, Luiz Gustavo, conta pra gente que tipo de cuidado jurídico é importante ter na hora em que um atleta brasileiro vai jogar em um clube da Europa. Olá, Andrei. O praticante de direito esportivo que se envolve em transações internacionais, transferências internacionais de atletas, deve prestar bastante atenção numa série de fatores para salvaguardar o direito do seu cliente, o jogador de futebol. Esses fatores variam de país para país
dependendo das normas específicas daquele país na qual o jogador vai passar a jogar, e também as regras migratórias específicas de tal país. Os praticantes de direito que vão participar de transferência internacional de atletas que vêm para jogar na Premier League devem ter muito mais cautela em relação ao Brexit, em relação à questão imigratória atual. Por que isso? Porque, como nós sabemos, a Football Association, que é quem organiza futebol aqui na Inglaterra, já fez representações junto ao governo britânico para que, quando o Brexit acontecer, o número de estrangeiros por plantel, ou seja, por clube participante da Premier League, deve diminuir de 17 para 13 estrangeiros apenas. Se isso realmente acontecer, isso significa que os europeus, jogadores europeus, eles entrarão nas normas imigratórias que também são aplicáveis aos brasileiros, por exemplo. E, portanto, eles vão concorrer diretamente às vagas, que seriam então, em teoria, 13 vagas ao invés de 17, para ocupar e começar a atuar, jogar pelos clubes aqui na Premier League. Com menos vaga, obviamente, aumenta-se a concorrência. O segundo ponto, que é um ponto geral, ele é em relação à imigração específica. Aqui na Inglaterra, por exemplo, há um tipo de visto específico para jogadores de futebol, para atletas em geral. Então, os jogadores de futebol também teriam que se enquadrar de acordo com os requisitos da lei imigratória para que eles possam obter tal visto. Outra consideração que eu também entendo ser bastante relevante é a questão de International Clearance, que é um registro específico a ser feito junto à Football Association quando o jogador brasileiro vem pela primeira vez jogar aqui na Premier League. De acordo com o regulamento da FIFA, de acordo com as regras estabelecidas pela FIFA, esse é um registro que é necessário quando um estrangeiro passa a jogar aqui na Inglaterra, assim como em outros países também, que seria, na verdade, uma autorização entre o clube cedente para o clube que vai se beneficiar com a contratação do atleta para que o mesmo possa jogar aqui. É como se fosse um nada consta. E a última consideração que eu gostaria de deixar aqui também é em relação à estruturação de direito de imagem. O meu aconselhamento em geral é que quando os jogadores saiam do Brasil, eles já têm um planejamento específico de como vão lidar, como vão auferir os lucros do direito de imagem. Tem que ter um aconselhamento de um advogado tributarista brasileiro e também um tributarista local. Então, no caso aqui, a Inglaterra, um tributarista inglês, para ser feito a estruturação deste tipo de rendimento, vamos dizer assim. Valeu, Luiz! Agora já dá para você responder o nosso quiz, né? Tô de volta. E aí? Vamos conferir a resposta? A alternativa certa é a D. Os jogadores podem ser registrados com, no máximo, 3 clubes durante uma mesma temporada. Vale lembrar que durante esse período, ele só é elegível para partidas oficiais para representar 2 desses clubes. Bom, espero que tenham acertado. Até a próxima. Tchau. Boa, Nilo, janela de transferências. Todo mundo quer entrar, mas cuidado. Mostra pra gente, Renato Pedras. Legal. E agora aquela tabelinha de respeito: literatura, direito e esporte. No Esporte das Letras dessa semana, Alexandre Barreto traz um livro sobre transferências de jogadores de futebol, transferências e registro de atletas profissionais de futebol, responsabilidade e direitos, de Marcos Ulloa Dani. O livro fala do fim do passe, multa penal, diferença entre cláusula indenizatória e compensatória, pré-contrato, enfim, tudo que você precisa saber no aspecto jurídico sobre esse assunto importantíssimo pro negócio futebol. Tá interessado? Então entra no nosso site, aqui em cima o endereço www.lencampo.com.br, dá uma olhada na seção Esporte das Letras e leia a resenha do Alexandre Barreto.
Bem, por hoje chega. Agora você já está um pouco mais por dentro sobre a importância do direito nesse momento de janela de transferências de jogadores no futebol. Curtiu o nosso programa? Então faz o seguinte, dá aquele joinha ali embaixo, inscreva-se no nosso canal, comente. A gente vai ficando por aqui, mas o nosso contato, você sabe, é permanente. Por aqui e também pelas nossas redes sociais, tá certo? Tá combinado? Então, tchau!